Dicas da alta gastronomia, receita dos grandes chefes de cozinha, adaptadas ao paladar brasileiro. Sugestão hoje da Nádia Bernardelli. Tudo bom, Nádia? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Adorei sua proposta. Então, eu gosto muito de fazer essas adaptações para nossa casa. Porque normalmente você não tem ingredientes específicos, especiais, né? E você quer ter um saborzinho diferente aí, você quer surpreender em casa, surpreender a família. E dar aquele toque de requinte, né? Exatamente. Mesmo naquela comida do dia a dia, você pode requintá-la. Como? Aproveitando essas dicas, hoje a Nádia traz pra gente uma sugestão muito tranquila. Um arroz com linguiça, mas tem algumas peculiaridades que vai deixar o seu arroz com linguiça muito mais gostoso e requintado. Sim, sim. Essa receita é do famoso Gordon Ramsay, que é uma receita que ele usa uma linguiça italiana, de uma província na Itália. Então, assim, a gente não vai conseguir essa linguiça aqui no Brasil. Você não tem como. Então, vamos adaptar para o que a gente tem. Vou usar uma linguiça toscana, que é aquela linguiça molinha, crua, e estou usando a calabresa também, que vai realçar o nosso sabor. E que todo mundo vai encontrar. São linguiças muito baratas, né? Você pode até utilizar uma linguiça toscana, pedir no seu açougue, uma que tenha um pouco de ervas, alguma coisa, não tem problema, né? Mas eu tô adaptando, né, pelo que a gente tem em casa. E assim, aproveitar o que tem na geladeira, né? Aproveitar, você fazer a troca dos ingredientes pro que tem. Aqui temos pimentão, tomate, cebola, alho, o conhaque, né, que eu troco pelo... Na realidade é vinho branco, eu troco pelo conhaque. A receita original pede vinho branco. Vinho branco. Mas como a gente está usando uma calabresa, né, um sabor um pouco mais forte, eu gosto de colocar o conhaque. Em casa eu dou uma flambada na hora que eu tô fritando. Aqui eu não vou flambar, mas você pode flambar possível. Em casa, é possível. Salsinha, cebolinha. Um ingrediente um pouco diferente do que a gente usa é a páprica picante. Tá aqui a páprica, né? E o arroz basmati. Esse arroz é um arroz muito utilizado na culinária indiana. Então, é um arroz mais fino, um arroz mais alongado e ele cozinha muito rápido. Então, é um arroz que a gente consegue fazer em 11 minutos. Que interessante. Arroz basmático. Basmati. 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 Esse talvez então seja um ingrediente um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, mas acha com facilidade. Acha, você vai achar em supermercado. Exatamente, em redes. Provavelmente você não encontra em supermercados pequenos, mas em empórios, grandes redes você vai encontrar. Os pacotinhos prontos, você tem marcas que tem pacotinhos já, arroz indiano, basmati. O arbóreo, que é o de risoto. Essa receita você pode fazer com qualquer arroz. A única adaptação que você tem que fazer é no tempo do cozimento do arroz. Se for um arroz integral, ele vai cozinhar por mais tempo. Então, você tem que tomar cuidado na hora de colocar o tomate, para não derreter tudo, né? Porque esse é um arroz muito rápido. Então, a única diferença. Então, aqui o sal, e aí eu tô usando um tablete de caldo de galinha, que você pode fazer o seu caldo em casa também. E esse tablete de caldo, eu dissolvi ele na água que você vai colocar no arroz. Aqui nós temos 1 xícara de arroz e aqui tem 2,5 xícaras de água. Legal. Você pode usar entre 2,5 e 3, não tem problema. Isso vai dependendo do que você gosta da umidade do arroz. Um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais soltinho. Perfeito. Não tem problema. Em média, 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água e nessas 2 xícaras de água você dissolveu um tablete do caldo de carne. Caldo de galinha. De caldo de galinha. Isso. Como que a gente prepara a linguiça? Eu vou pegar ela aqui, eu vou tirar essa casca, porque essa casca ela fica indigesta, né? Ela não dissolve. Então a gente vai tirar toda essa casca dela. É um gomo da linguiça, tá? Calabresa. Eu só vou mostrar pra vocês que eu trouxe aqui. Então, eu corto ela em 4 partes. Arroz e aí com você... linguiça, sugestão só picando, tá? Não tem segredo. Aí você vai picando e montando. A linguiça toscana também. Então, eu vou tirar a casca dela, toda essa tripa, né? Porque ela não dissolve e aí depois fica aquele saborzinho duro e tal. Essa linguiça aqui, como ela é mais mole, dificilmente você vai conseguir cortar ela com facilidade, em cubinhos e tal. Então, assim, o interessante é ou você desfiar ela, ou você pode cortar os pedaços, né? Então, ó, você pode ver que para cortar ela aqui, ela vai ser mais difícil, porque ela é molinha, ela desmancha, ó. Vai quebrando. Vai quebrando. Então, o interessante é você
Se você não gostar de gordura, ela costuma ter bloquinhos de gordura maior. Você pode tirar e deixar mais a parte da carne mesmo, tá? E aí você vai cortando em pedacinhos, ou mesmo, se você preferir, você pode desfiar, ó, em cubinhos, não tem problema. Vai do tamanho que você quer, né, o destaque dele. Depois que você fritar, ela dá uma diminuída, né, do tamanho, então não tem problema. Ó, eu trouxe ela aqui já... E a sugestão, um gomo de cada linguiça. Isso. A toscana e a calabresa. Aqui. Posso deixar no máximo? Pode. Isso. Depois precisar, a gente diminui um pouquinho. Isso. Aí aqui eu já tenho as duas, ó. Porque eu queria mostrar pra vocês, que no estudo não ia dar tempo, mas eu queria mostrar pra vocês que elas não podem ficar branquinhas. Eu gosto dela bem mais dourada, mais fritinhas, né? Então eu gosto de deixar ela nesse ponto aqui. Então primeiro você vai fritar elas, você não precisa colocar nem o óleo, nem azeite, porque a própria linguiça, ela vai soltar. Se você quiser manter uma ordem da linguiça para que ela solte mais líquido, você não utilize o óleo, você pode colocar a toscana primeiro, que é a crua, né? Porque ela vai precisar de um tempo de cozimento um pouquinho maior. Depois você coloca a calabresa. E você pode fritar junto, não tem problema. Aí você vai fritando, ó. Ela vai estar mais douradinha, ela já está num formato mais dourado, né? Isso daqui vai dar o quê? Uns 4, 5 minutos de fritura. Isso. E aí, o que é interessante? Você vai fritando ela até ela ir grudando no fundo da panela, não tem problema, você só não pode deixar queimar. O legal é que quando forma aquela casquinha no fundo da panela, você joga o conhaque, aí o conhaque ele dá uma umedecida e aquela casquinha fica líquida. Então ela vira quase um caramelo ali na linguiça, né? É bem legal. Então, ó, aqui eu tenho o conhaque. Nesse momento aqui que eu já coloquei a linguiça e os dois tipos de linguiça já tá fritinho, tranquilo. Então, isso. Eu coloco a cebola agora, tá? O alho, eu vou dar uma dica do alho, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu não gosto do alho, porque ele deixa um sabor muito forte, ou ele é indigesto, tem pessoas que são alérgicas. Então, o alho, o interessante dele é você cortar ele ao meio, e aqui você percebe que ele tem um coração, tá vendo? É verdade, gente. Ó, você tira inteiro esse coração. Isso daqui é o indigesto do alho. Legal. Tá? Aí você tirou isso daqui, ele não fica com aquela sensação, você fica lembrando dele depois. Tirou aquele miolinho Exatamente, do alho. Ó, é o miolinho dele. Eu utilizo o alho inteiro. Eu não gosto de amassar ele. Depois do cozimento, você consegue até tirar ele daqui, se você não quiser servir ele junto. Mas você fica com um saborzinho, viu? Então, ó, tirar o miolinho aqui. Então, na nossa panela, a sugestão, primeiro a linguiça toscana, depois a calabresa, deixou dourar um pouquinho. Você vai acrescentar o conhaque. Na receita original é o vinho branco, né, Nádia? Isso. E também pode colocar um pouquinho da cachaça. Isso. Vai evaporar todo o álcool, né? Se você quiser trocar o conhaque pela cachaça, pode trocar, que fica muito bom também. E é bem pouquinho que usa, né? O conhaque, eu uso meia xícara dele. Você vai usar uma xícara do arroz, eu uso meia xícara dele. O conhaque, ele é bom para flambar, por isso que eu falei para você que eu gosto, né, do flambar. Eu não vou flambar ele aqui, porque quando você flamba nessa quantidade, aqui tem meia xícara, né? Então, ele faz um fogo muito alto e tal. Então, em casa, você tem que tomar cuidado. Sempre quando eu vou flambar, a dica é, você coloca, eu pego um palitinho, encosto na panela, ele já dá, né, a explosão do coisa. Pegou fogo, você sempre deixa uma tampa do lado. Por quê? Quando você perceber que ele já flambou o suficiente, que já vai para começar a queimar, é difícil apagar quando você tem muito conhaque. Então, você já tampou, ele apagou. E aí ele apaga. É automático. Legal, dica também. Então, ó, você vai deixar ele umedecendo na linguiça. Aqui, né, a linguiça, ela acaba ficando molinha de novo, tenra, por conta do conhaque, que tá úmido, né? Você já colocou a cebola, você já colocou o alho. Então, nesse ponto, adicionamos o conhaque, ele vai, né, umedecendo. E aí, você já pode colocar o pimentão, tá? Ele tá aqui. O pimentão é o pimentão, eu usei o vermelho, você pode usar o verde, o sabor não vai alterar muito, é mais a composição final, né? Como vai ficar na apresentação. Um pimentão?
tem metade de um pimentão Metade. aqui. É. Normalmente os pimentões são um pouco grandes, então eu uso só metade para essa receita. Se você quiser fazer uma quantidade maior, essa receita ela dá para 2, 3 pessoas muito bem. Então, se você quiser usar um pouquinho mais, é só aumentar as proporções. Tá? Já colocamos o pimentão. Agora você inclui o arroz, tá? Ó, utilizou o arroz. E aí você deixa fritar um pouquinho, do jeito que você gosta, como você faz o seu arroz normal. Uma Tá? xícara de chá do arroz basmati. É um arroz Isso. indiano, mais fininho, mais compridinho. E ele é muito aromático, saboroso e ele cozinha muito rápido. Mas quem quiser também pode fazer com o arroz integral Exatamente. ou o outro que a gente está acostumado no dia a dia. Né? Isso. Agora que a gente já tá com esse refogado praticamente pronto, o que a gente monta aqui? Eu já posso finalizar ele com o tomate, porque o que acontece? O tomate, você não pode colocar muito no começo, senão ele dissolve muito, você não encontra os pedacinhos depois. O tomate você pode deixar a pele, mas você tira a semente, tá? Você não utiliza. Cubinhos também, tudo cubinhos. E aqui também eu já posso colocar a páprica picante, tá? Se você não tiver a páprica picante, você pode usar a normal, tá? Mas é interessante você usar a páprica. Não é pela cor, pela coloração avermelhada, é pelo sabor que ela dá. Você vai entender melhor na hora que você provar, por quê? Quando você compra aqueles o arroz pronto de saquinho que você faz em casa, que ele já vem com tempero e tudo, ele dá um sabor muito característico. E a páprica se assemelha muito. Então, quando você come o arroz, parece que você está comendo um arroz muito diferente, pronto já. E na realidade, não. É tudo ingrediente natural. Mas ele tem essa O que é muito vantajoso. Ao invés de a gente comprar aquele industrializado, que acaba tendo muito sódio, etc., a gente coloca a páprica, consegue essa sofisticação do sabor paladar, bem característico. sabor diferente. Ó. Chegando a esse ponto aqui, você já pode colocar a água e deixar. Uma curiosidade aqui, o que acontece? Você colocando a água, a linguiça, a páprica picante, a pimenta puxa um pouco o sal, né? Que a páprica ela é um pouco picante. Então, você toma cuidado na hora de salgar, porque você não vai usar a mesma quantidade de sal. Eu, normalmente, eu coloco a água agora, ó, já tô com o caldo, né? Dissolvido. Eu aqueci no micro-ondas e dissolvi. Então, ó, coloquei aqui. Aí eu já não mexo muito, ajeito. Se você quiser provar nesse momento para ver o sal, você pode colocar um pouquinho mais de água, dissolver no sal, jogar aqui já vai dar certo. Normalmente você nem usa sal. Por quê? Você já tem o caldo, que ele é um pouquinho salgado. Você já tem a linguiça calabresa, que ela tem um pouquinho de sal. E a picância da páprica. Então não adianta muito. Aí você usou, você não usou o cheiro verde. O cheiro verde você vai usar no final. Então, terminou de fazer, você deixa ele tampado, você pode deixar por 10 minutos em fogo baixo. Na hora que você destampar, ele já vai estar praticamente pronto. Você só vai provar, ver se esse é o paladar que você quer mesmo, se ele tá molinho. Aqui eu tenho ele pronto já. Ai, que bonito que ficou, Exatamente. Nádia. E aí você, nesse momento dele pronto, você já joga o cheiro verde, tá? Deixa eu ver só uma mexidinha aqui nele. Bem bonito. Ele fica colorido, criança adora, minha filha adora. Tá? Então ele tá aqui, ó. Eu vou dar uma dica na hora de servir. Você pode servir ele no prato normal, tá? Colocou no prato, serve, ele pode ser um prato principal. Ou você pode fazer uma montagem no prato. Para dona de casa que não tem aquelas forminhas de alumínio, que são as próprias para você montar o prato, eu cortei uma forma, é um potinho. Ai, uma embalagem plástica. Uma embalagem plástica, ó. Geralmente tem azeitona, queijinho ralado. Exatamente. Você corta o fundo, tira a rebarbinha para não machucar. Legal. E aí você já coloca aqui. Ai, adorei essa dica. Vai ficar igual de restaurante. Fica, igualzinho. Ó, você já monta ele aqui, do jeito que você quiser. Tá?
E só apertar e já... Se você colocar em potinho fechado, fundo, ele não funciona, viu? Por quê? Porque ele vai pegar pressão. Aí você não consegue tirar ele de dentro depois. Tem que tirar o fundinho. Tem que tirar o fundinho. Ó, tá aqui. Se você quiser mais, você pode apertar. Senão... Arrasou. Tá aí a sugestão de hoje da Nádia Benadelli. Aí é só você colocar o cheirinho verde por cima, queijo. E servir. Quiser. Exatamente. No meu caso, experimentar. Exatamente. Ai, adorei, Nádia. Muito Dica simples. rápida e fácil. O aroma. Cheirinho no estúdio tá muito bom. Gente, sensacional. É arroz de restaurante chique, minha amiga. Faça em casa que você vai arrasar. Obrigado, Nádia. Valeu, Imagina, viu? De obrigada verdade. Muito bom. E eu vou aproveitar que tá uma delícia. Fica uma sugestão para você variar o cardápio, impressionar todo mundo, facinho de fazer. Fui!